Bom dia, meus amigos, minhas amigas. André Luiz Alves, do podcast Conexão Espírito Santo. Estamos iniciando o nosso primeiro podcast de 2026, um ano importante para o Espírito Santo, para o Brasil, um ano de eleições. E hoje eu estou aqui com meu amigo Pablo Alves. Pablo, que é assessor especial do gabinete do governador, foi subsecretário de esportes na gestão do ex-prefeito Luciano Rezende, um amigo, né? Já fizemos campanha juntos aí em Isso 2012, aí. em cima do trio elétrico, fazendo locução. É uma enorme alegria, Pablo, uma amizade que a gente tem aí de 14 anos. Que seja bem-vindo para a gente conversar um pouco sobre política, sobre projetos, sobre também quem é o Pablo, que as pessoas possam, né, conhecer o Pablo. Muito bem, André. Ó, obrigado por estar aqui, cara, por ter me convidado para estar aqui com você. Você já falou do nosso tempo de amizade e de fato nós começamos lá em 2012, campanha 2012 de Luciano Rezende, nós em cima do trio, fazendo campanha pela cidade de Vitória e eu quero te agradecer por a gente estar aqui no seu podcast e poder levar uma informação para a nossa cidade de Vitória, para o nosso estado do Espírito Santo. Tamo junto, meu amigo. E as pessoas muitas vezes veem o Pablo, né, lá no gabinete do governador, um homem de confiança do governador Renato Casagrande, mas para chegar lá não foi colocado à toa. Existe uma história. Quem é o Pablo Alves? Né? As pessoas falam o Pablo de Resistência, o Pablo da Grande São Pedro. Qual é o histórico do Pablo Alves lá na infância? Quem é o Pablo Alves? Que as pessoas possam conhecer um pouco a sua história de vida. Ô, André, obrigado por me dar essa oportunidade. Eu nasci na Grande São Pedro, continuo morando lá, então estou com 43 anos, fiz agora dia 15 desse mês, né, 15 de janeiro. E ali eu comecei minha história de vida no botequinho da minha mãe, tomando conta de um boteco dela lá e dali eu fui trabalhando em diversas outras áreas e depois, cara, que eu vim para a política com um amigo que você também conhece, Vaguinho Ito. Naquela ocasião, em 2012, seria candidato a vereador. E aí, no meio do caminho, foi ser vice de Luciano Rezende. E aí foi onde nós nos conhecemos. Então ali eu comecei a minha história na política. Foi com o Vaguinho Ito. Eu era líder de jovem na igreja. Ele era radialista na rádio A Cor da Vida. E aí ele, no meio desse caminho de rádio e eu também como líder de jovem, acabei conhecendo ele, estando mais perto dele. Ele falou, cara, você é candidato a vereador. Falei, Vaguinho, pô, não gosto, não tenho interesse com política, nem conheço política, nunca entrei em prefeitura, nunca entrei em nenhum órgão do governo, não conheço nada de política. Tenho amigos. Ele falou, pô, mas eu preciso de amigos, preciso de pessoas para estar comigo. Falei, Vaguinho, o que você precisa de mim? Cara, eu preciso de gente. Então vamos embora, vou te ajudar. Só que aí no meio do caminho, foi a vice-prefeito, e aí nós entramos para essa campanha, e aí ganhamos a eleição, e eu comecei a exercer a função de fato dentro do poder público. Foi quando a primeira vez entrei na Prefeitura de Vitória, e aí a gente começou a nossa batalha. E eu posso falar como testemunha, porque eu era do PPS na época, com o Luciano Hoje, Rezende. cidadania, né? Participei, né, junto com o Gandini, na época, junto com um grupo com o Vinícius Simões, com o Leonil, com o Duda. Então a gente conhece aquela campanha. E a vinda do Vaguinho para ser o vice de Luciano foi decisivo no processo eleitoral, porque era uma campanha difícil. Luiz Paulo estava muito bem nas pesquisas, você tinha Irine, que era candidata da máquina, e essa vinda do Vaguinho nessa questão, principalmente do segmento evangélico, ele ajudou muito o Luciano Rezende nessa questão. Foi um vice ideal na época, era um vice que tinha, né, era um vice leve e que ajudou muito o Luciano Rezende junto com você. Eu acho que é importante deixar esse registro, que muitas pessoas precisam conhecer a Sim, verdadeira história da sim. política, porque muitos chegam no topo, mas até chegar ao topo É, tem tem uma uma história, tem construção. uma construção. Eu E, acho isso e importante. naquele momento, André, então, além da a figura do Vaguinho, você traz o partido, né? Que o Luciano, naquele momento, estava sozinho com o cidadania, com o PPS. E aí você traz o PR na época, né, PR? Isso. E aí vem agregando aí tempo de TV, toda uma discussão política, além também do segmento evangélico, Vaguinho ligado à igreja e à rádio evangélica naquela ocasião. Então foi de fato importante para o processo e eu acho que foi decisivo ali para a gente poder ganhar a eleição em 2012. Aí você teve uma experiência, né, com Exerci a função de chefe de gabinete do dele, Vaguinho, de tanto Vaguinho. como Isso, vice-prefeito, como vereador, depois que ele assumiu um pouco, isso. né? É. Eu É, coordenei a campanha dele de deputado federal, isso, logo que ganhou. foi muito bem Isso. votado, inclusive. Teve 24 mil, quase 25 mil votos. E Em teve, seguida, teve uma vereador. votação de quase 12 mil votos só em Só em Vitória Vitória. em Só. 2014. Foi o segundo mais votado naquela ocasião. E aí você teve uma experiência também na gestão de Luciano, na Secretaria de Esporte, você foi subsecretário.
Então, eu acredito que isso aí te ajudou muito, Isso. essa questão, na gestão do Luciano, junto com o Vaguinho, né, como vice-prefeito. Eu acho que te ajudou muito a maturidade política que você tem hoje. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, que eu acho que foi uma experiência muito importante e rica na sua vida. Eu já atendia muita gente no gabinete dele como vice, como chefe de gabinete dele, do Vaguinho Ito. Quando eu fui para a subsecretaria de esportes, eu fiquei ali aproximadamente um ano, aí eu pude estar mais perto da comunidade, junto com ele. Naquela ocasião também ele foi secretário de esportes, então eu estava junto com ele atendendo as comunidades no dia a dia, em suas demandas na área do esporte. Então, a gente vem encaminhando dentro desse processo, de fato vem aprendendo muito com a cidade. Pô, sou morador daqui, 43 anos criado aqui. Estando no dia a dia da máquina pública, de certa forma você conhece ainda muito mais as pessoas, qual o pensamento que elas pensam da cidade, que elas querem para a cidade, e de fato estar ali eu aprendi muito, e depois que eu saí dali eu já fui para esse novo processo que você sabe que também é governo do estado. Em 2018, foi um ano importante na sua vida, eu lembro. Paulo Artung era o governador, poderia estar disputando a reeleição, existia dúvida se ele ia disputar ou não, e já tinha um movimento com o Renato. Renato estava fazendo um movimento nas câmaras de vários municípios, eu Isso. lembro, inclusive foi na Câmara de A Vitória. primeira conversa dele foi com os vereadores, é isso. E eu lembro que começou os eventos de reuniões de Casa Grande e você era um dos organizadores na época, eu lembro. Queria que você falasse desse momento, que às vezes as pessoas falam, pô, Casa Grande agora 3 mandatos, mas 2018 foi uma história que começou pequena, que o Renato tem essa característica. Renato é um cara muito de base, né, de conversar com as pessoas, de dialogar. Renato é um cara muito presente nas bases. E naquele momento, Paulo Artung ainda poderia ser candidato. Ele não tinha anunciado que ele não seria candidato a governador. E foi um movimento que você foi um dos que ajudou nesse movimento. Então, eu queria que você falasse. O próprio Alex Santos, né? Nosso amigo Alex Santos ajudou. Gente boa. Então, várias pessoas ajudaram nesse momento. E eu queria que você falasse um pouco dessa construção da pré-campanha de Casagrande em 2018. Muito bem, então eu tenho que voltar de novo. Estava na subsecretaria ali de esportes, e aí conheci. Já tinha ajudado o Renato em 2014, quando Gandini foi vice dele, que nós perdemos a eleição. Que eu acho que você também acompanhou isso muito de perto. Isso. E ali perdemos a eleição, mas não tinha um contato direto com o governador atual, o governador Renato Casagrande. Tinha uma relação junto do Gandini, do grupo do PPS, e ali foi ajudar o Gandini. Então, ali foi o primeiro contato com o Renato. Depois, em 2018, ainda como subsecretário, ele sabendo de toda a minha história, precisando do movimento evangélico, e eu tenho essa relação muito próxima com os pastores, você sabe disso, a nossa cidade sabe disso, e aí ele precisou dessa pessoa para estar ajudando nesse movimento com os evangélicos. E além disso, você sabe que a gente aprendeu ali no dia a dia, fazer uma locução em cima de um trio elétrico, fazer uma apresentação de um evento. E eu comecei ali em Viana, foi o meu primeiro contato em 2018, numa conversa com os vereadores em Viana. Eu comecei ali com o Renato Casagrande e, naquela ocasião, de fato, o Paulo Artung ainda podia ser candidato. Renato disputou a eleição, nós ganhamos a eleição e estou lá com ele até hoje no gabinete. E aí Renato disputa a eleição em 2018 com o Manato, que era o candidato, né, do ex-presidente Bolsonaro, mas uma eleição que Renato levou tranquilo, levou no primeiro turno, e aí você foi para o governo, não é isso? Fui para o governo, saí Então- da Prefeitura de Vitória como subsecretário ali, deixei, Renato me convidou para trabalhar lá no governo do estado, entrei em 2019, dia 15 de janeiro, no dia do meu aniversário, entrei no dia 15 de janeiro de 2019 para trabalhar no gabinete do governador. Eu, na minha avaliação, muitas pessoas, depois nós vamos falar um pouco sobre a eleição desse ano. Renato, em 2019, quando assumiu com o orçamento do governo anterior. Isso é importante lembrar. Todos os gestores assumem, né, quando assumem o primeiro mandato, assumem com o orçamento do governo anterior. 2020 veio a pandemia. E depois de 2021 continuou a pandemia. Como é que foi esse primeiro governo, na verdade o segundo governo, né? Porque Renato foi governador de 2011 a 2014, mas você esteve presente no segundo governo, no segundo mandato, a partir do segundo mandato, né? Você também está participando do terceiro. Como é que foi esse governo de 2019 até 2022, numa pandemia que foi um fato muito complicado para quem é da gestão pública, uma coisa que nenhum planejamento estratégico previa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse momento do governo, né, do segundo mandato de Renato, que foi um momento muito difícil, de 2019 até 2022, e a questão da pandemia, que foi um momento complicado para quem era gestor. Renato é o escolhido para trabalhar em tempo de crise, né? 2013, você lembra da chuva? Você lembra da chuva de 2013?
E naquele momento, o Renato foi o homem que teve que coordenar um trabalho muito forte com a Defesa Civil. Aí que era 2019, ele assume o governo e a gente começa esse processo de pandemia. E também, para mim, foi um crescimento muito grande, porque eu tive que aprender muito. A gente viveu um tempo de uma guerra, uma discussão política muito nacional que acabou chegando aqui no nosso estado de uma forma é, mais partidária. Então as pessoas não estavam preocupadas com quem ia para a rua, quem não ia para a rua, estavam preocupados em discutir quem mandava, quem era o presidente, quem não ia ser o presidente, qual a relação do governo estadual com o governo federal. Então tinha muito dessa discussão. A gente acabou, no meio desse processo todo, tendo que discutir com muitas classes, ao invés de discutir o crescimento, de como trabalhar aquele momento da pandemia, que tudo muito novo para todo mundo, nós tivemos que ficar discutindo política, uma questão ideológica das pessoas. Então foi muito difícil, André, mas assim, a gente aprendeu muito ali naquele tempo, né? O Renato foi muito sábio na forma que ele tratou a pandemia. Enquanto tinha vários estados discutindo fazer hospital de campanha, o governador vai na contramão disso e diz assim, não, peraí, aqui nós vamos fortalecer os hospitais que nós temos, vamos ampliar os leitos que tem aqui, vamos comprar vaga nos hospitais particulares. E ali foi um acerto para ele, a gente foi um exemplo para o país, e você sabe, tem estados aí como o Rio de Janeiro, estava desmontando tenda com quase 400 milhões de reais de investimento. E hoje o nosso estado tem aí os nossos leitos aumentados, nós ajudamos os hospitais particulares na compra O Hospital desses Jaime leitos. recentemente O foi Jaime, referência então, nacional junto com o outro hospital. eu não. O Jaime foi referência Sim, foi nacional referência agora. nacional, isso aí. Então, na saúde, nesse tempo né, que o Renato vem liderando o Estado, eu acho que ali, para ele também, foi um momento que eu tenho certeza que foi o maior crescimento na vida dele e na nossa que estava ali do lado dele no dia a dia. Então você tinha várias discussões. Gente que queria dormir até 2050 e gente que queria acordar cedo para trabalhar. Gente que queria que voltasse às aulas e gente que queria, não tem que voltar às aulas. Então imagina um líder ter que decidir o que um vai usar, o que o outro não vai usar, de que forma vai ser. Você lembra das academias, a guerra que foi? Acompanhou isso muito de perto, né? Então, gente que queria usar máscara, gente que não queria usar máscara, gente que queria que o Renato dissesse você tem que usar cloroquina, e gente que dizia, não, isso não é um debate seu, isso tem que ser um médico que tem que dizer. Então, qualquer que fosse a decisão naquele tempo, André, era uma decisão que você agradava uma parte e desagradava uma outra parte. E aí toda essa discussão, que a gente ainda continua com ela, muito Uma ideológica. questão de saúde que acabou virando um debate Um político. debate político, um debate ideológico. Quero cumprimentar aqui meu amigo Alex Santos, chegou aí. Alex, nós vamos fazer um podcast com ele. Separado. Eu quero falar sobre reforma tributária, os impactos aí, principalmente nos municípios, e nós vamos conversar sobre a economia do Espírito Santo. Nós vamos marcar um podcast Esse é com o nosso Alex, amigo, que é uma hein? referência não só na Grande São Pedro, mas em administração pública. Esse é nosso amigo. Obrigado aí pela presença, Alex. E aí vamos para a eleição 2022. Lembrando que Renato, no primeiro mandato, era governador e Bolsonaro era presidente. Nós fomos para uma eleição 2022, uma eleição pesada, Renato disputando a reeleição, Manato como candidato de Bolsonaro, Aldifas pelo Rede, foi um prefeito da Serra, foi o deputado federal mais votado em 2010, um nome de peso na política capixaba. Você tinha o Guerino Zanon, que foi prefeito de Linhares, muito bem 4 avaliado, mandatos, 4 mandatos, um aliado histórico de Paulo Artung. Então, assim, foi uma eleição difícil e a última eleição de segundo turno que tinha havido no Espírito Santo foi em 1994, entre Vitor Buarque e Cabo Camata. E quem lembra, eu lembro na época eu era jovem, mas foi uma eleição assim duríssima. E essa eleição do Renato com o Manato no segundo turno foi uma eleição muito difícil, de muitos ataques, uma eleição muito pesada. E eu acho que o Renato teve um acerto muito importante na sua escolha do vice. Ele escolheu o Ricardo Ferraz. Eu acabei de falar que a escolha do Vaguinho foi muito importante para o Luciano em 2012, mas eu acho também que a escolha do Ricardo Ferraço, pela história do Ricardo, por tudo que o Ricardo representa na história política do Espírito Santo, pelo pai do Ricardo Ferraço, que estava na Assembleia, mas por uma referência na Cachoeiro do Sul, eu acho que foi importante. Então, eu gostaria que você falasse um pouco daquela eleição 2022. Tem um momento assim para quem é de Vitória
que eu achei muito histórico. Renato conseguiu reunir João Coser, Luiz Paulo, João Coser e Luciano, tinham sido os últimos três prefeitos da capital. Isso. E é importante lembrar que o Espírito Santo, esses três prefeitos têm uma simbologia muito importante, porque o estado do Espírito Santo até 2002 viveu um momento muito difícil. Salários atrasados, os servidores, funcionalismo. Foi no governo Paulo Artung? Foi, mas o Renato participou muito com o Ricardo daquele processo, que muitos, de repente, perderam a memória agora em 2026. Mas a gente que tem memória lembra que, inclusive, Paulo Artung foi candidato a governador em 2020 e 2002 pelo PSB. E aí eu queria, voltando à eleição 2022, como é que foi aquele momento de uma eleição que muitos... Nosso amigo Euclério Sampaio num bandeiraço lá em Cariacica. Então, assim, foi uma eleição que realmente foi uma disputa, né? E os outros candidatos todos, principalmente aí o Guerino e o Aldifas, do Palanque do Manato. Isso. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa eleição 2022, que foi, nos últimos tempos, a eleição mais disputada aí para governo do Espírito Santo. Então, André, não deveria ser da forma que foi, mas a eleição aqui de 2022 foi uma eleição com discussão federal. Então as pessoas esqueceram o que o Renato tinha feito no tempo de pandemia, os acertos todos que ele tinha feito na gestão do nosso estado, esqueceram disso e foram uma discussão ideológica, volta aqui de novo, uma discussão ideológica, uma discussão de presidência, e aí trouxeram isso para dentro do nosso estado, mesmo vendo tudo que o Renato estava fazendo. E aí você acompanhou de perto, essa foi mais difícil do que a de 2018. Então foram criadas várias narrativas para desqualificar o Renato, para dizer que era comunista, que era contra a família. Então todos esses movimentos, as pessoas não estavam discutindo construção do Estado, as pessoas não estavam discutindo o que seria bom para o Estado do Espírito Santo. Estavam discutindo Bolsonaro, Lula. Era isso. E aí que o Renato é o Lula e que o Manato é o Bolsonaro. Então, nós perdemos muito tempo ali, quase perdemos a eleição. Você sabe disso, foram 180 mil, né? Quase 190 mil votos. Foi 53 a 47. Tirando ali, tira um de lá, de cá, 80, 90 mil votos. Hoje ele seria o governador. Então, numa discussão, volto a dizer, nacional, trouxe para dentro do nosso estado, esquecendo de tudo que o Renato vem construindo, e foi aquela guerra que você sabe, foi a eleição mais difícil que eu já participei, com toda certeza. E aí, 2024, eu vou voltar daqui a pouco à questão do governo, um momento novo na sua vida, né? Disputar uma eleição, né? Você que sempre participou ativamente de campanhas, ajudou muito a questão do Vaguinho, Luciano Rezende, o próprio Alex que está aqui, ajudou muito essa construção, tanto do Vaguinho, do Luciano, do Renato. Você sempre participou de frente das campanhas, mas aí chegou a hora de você botar a cara na reta. E essa parte é difícil, você já foi candidato. Aí você botou... Você já foi candidato, sabe como é que é? Você foi candidato e na primeira vez você teve uma votação muito expressiva. Você teve 1.613 votos. Foi uma votação expressiva para uma primeira eleição. Eu só quero, dentro do PSB, por exemplo, Luiz Varejão, se eu não me engano, é um vereador de 5º mandato. Isso. O Bruno Malias, que foi o mais votado, já estava na sua segunda eleição. E o Pedro Três também foi para a sua segunda eleição. Ele tinha sido candidato a vereador em 2020 pelo PDT. E aí você teve essa experiência. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, né, de ser protagonista como candidato à eleição. A uma eleição difícil, porque a eleição de vereador é uma eleição, eu falo que eu fui candidato, a eleição de vereador é uma eleição muito difícil. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa eleição, desse momento da eleição, o que levou você realmente a decidir ser candidato. Você foi candidato numa chapa pesadíssima. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre a eleição 2024, Pablo Alves, candidato a vereador. Bom, essa foi a maior experiência da minha vida, com toda certeza. Você ajudar numa campanha é uma coisa, você participar diretamente é uma outra situação. E aí você falou do Alex, Alex foi um propulsor desse movimento, né? Alex vem defendendo que eu seja candidato desde 2016, né, Alex? Desde 2016 vem me impulsionando para isso, e vários outros amigos. Então, André, naquele momento eu entendi que dava para a gente chegar. Eu estava numa discussão de escolher partido. Você sabe que eu converso muito com um lado hoje que
que está mais próximo ali da direita. E aí eu fui para o PSB, pedido do nosso governador, disputar a eleição ali, disputei essa eleição, uma eleição também muito difícil, porque a máquina da gestão da cidade de Vitória é uma máquina que não dialoga com a gente, então não dialogar com a gente, não estar aqui no dia a dia da cidade, eu venho disputar uma eleição, eu estou rodando o estado todo com o governador. Eu rodo 78 municípios, então eu não consigo estar aqui no dia a dia, todos os dias. Então, para quem está todo dia, e aí você falou dos nomes, e são nomes importantes para a cidade de Vitória, como a Aloyssia, acabou de falar aqui, Bruno Malias, essas pessoas estavam mais próximas. Eu estava um pouco mais distante aqui, eu não estou justificando, não, perder uma eleição. Mas, de fato, disputar a primeira vez, ter 1.613 votos, para mim, foi importante. É muita gente que acreditou, muita gente que andou comigo no dia a dia, gente que chorou comigo quando perdi a eleição, gente que sorriu comigo, dizendo, vamos continuar porque dá pra gente chegar. Então, assim, cara, uma experiência fantástica e que eu levo pra minha vida. Com meus 43 anos, essa foi a maior experiência que eu já tive. E uma coisa Poder discutir a cidade. uma Né? coisa também, tudo bem que o PSB fez uma chapa muito forte, méritos, né? Mas a candidatura de prefeito também de vocês, que principalmente tinha a questão do Luiz Paulo, foi uma candidatura que não foi muito para frente. Então acho que isso aí também, geralmente as campanhas de prefeito, elas impulsionam um pouco a campanha do vereador. Eu acho que é um E não detalhe está na nossa importante. mão, né? Assim, você não consegue, você não tem o que fazer. Você tem que seguir o caminho que está. E nós fomos para a briga. E aí foi esse o resultado. Queria Mas só falar, agradecer os 1.613 não, muito votos, agradecer importante, para a a primeira cidade de eleição, você ter Vitória, né? 1.613 votos, é uma votação muito expressiva. Então, acho que isso é importante. Eu queria falar agora do segundo mandato, terceiro, né? Porque o Renato está no terceiro mandato, que mudou muito a conjuntura do segundo mandato. Igual eu falei, segundo mandato do Renato, primeiro que você participou, foi um mandato com pandemia, foi um mandato que é uma guerra política muito grande. Já nesse segundo mandato, que é o que principalmente a população busca, você vê um volume muito grande de entregas de investimentos. Então, assim, isso é uma coisa. Vou dar exemplo de Cariacica, por exemplo, do nosso amigo Euclério Sampaio. Você vê, por exemplo, um viaduto, Dona Rosa ali, que você passa ali, você Orla vê de que é Cariacica. a orla de Cariacica. Você vê o próprio aquaviário, vou falar de Vitória, porque tem algumas pessoas que são mentirosas, né? Os famosos distribuidores de fake news, que o governo resolveu gargalos importantes da cidade de Vitória. Um que a gente não pode esquecer, que eu acho que o governo tem que sempre lembrar, que foi nesse segundo mandato, no primeiro, né, de Renato que você participou, mas é importante lembrar da Leitão da Silva. Que ficou A parada, Leitão da André, Silva ficou parada durante 4 anos, 4 anos. uma obra 4 anos. que deu um prejuízo muito grande aos comerciantes da Leitão da Silva, uma obra que congestionou o trânsito de Vitória, porque é uma via muito importante, e o Renato assume em 2019 e resolve esse gargalo nesse primeiro novo mandato dele. Eu acho que é importante lembrar disso. Porque hoje está funcionando, de repente as pessoas esqueceram, mas a Leitão da Silva foi. A conclusão da Leitão da Silva foi uma das principais intervenções desse governo de Renato. E aí, outra uma coisa que muitas pessoas nunca esperaram que ia voltar e voltou foi a questão do aquaviário, que viveu de promessas muitos anos. Então, assim, eu estou falando de duas intervenções de mobilidade urbana, que é um dos problemas da cidade de Vitória, né? Porque Vitória é uma ilha, e o governo do Renato conseguiu resolver isso aí na cidade de Vitória. Então, eu queria que você falasse um pouco, você está rodando 78 municípios do Espírito Santo, esses investimentos, que você vê, quais foram os principais investimentos aí do governo Renato, né? Principalmente em Cariacica, na Serra, Vitória, nós já falamos aqui, em Vila Velha, lá com o Arnaldinho, no interior do estado também, que o Renato é muito presente nos prefeitos do interior. E você que está acompanhando, quais foram os principais investimentos da sua visão? O que o governo fez de positivo nesse novo mandato de Renato? Cara, aí nós chegamos no ponto-chave, assim, sabe, do nosso bate-papo. Eu acho que, assim, eu aprendi muito nesse tempo, justamente por ver essa capacidade de gestão que o Renato tem. Cara, eu faço parte, imagina, trabalhar 7 anos com o governador, faço parte da gestão que criou o Fundo Soberano, faço parte da gestão que enfrentou o alagamento de Vila Velha, como nunca antes. Você sabe disso. Você está acompanhando isso de perto, onde era praticamente esgoto, hoje tem um parque, cara, linear.
Então, assim, eu faço parte de uma gestão que entrega o contorno de Jacaraípe. Hoje você sai de Nova Almeida, você sai de Jacaraípe ali, você sai de cima de Laranjeiras e vai estar em Nova Almeida em 10 minutos. Olha o tamanho disso. Eu faço parte do governo que acabou com o pedágio. Você sabe toda a discussão, você participou disso de muito perto. Faço parte do governo que entregou o Portal do Príncipe. Reforçando, porque eu vi num grupo aí, desculpa te incomodar e te atrapalhar, importante lembrar essa questão do pedágio, que isso é uma luta histórica do Euclério Sampaio, quando era deputado estadual desde Machão. 2003. E uma coisa que ele, mesmo como prefeito de Cariacica, ele sempre cobrou, Renato, a questão do pedágio, do fim do pedágio e também da proteção da terceira ponte lá também, que é, né, a própria ciclovia da vida, são intervenções do governo Renato Casagrande. Isso, é isso. E aí, voltando aqui, então eu faço parte, cara, do alargamento, engordamento da areia, da praia de Meaípe. Você sabe, conhece Meaípe? Você deve conhecer. Como é que era o comércio ali? Como é que as pessoas viviam ali? Não tinha faixa de areia. As pessoas estavam preocupadas se o mar ia chegar na porta da casa delas. E o governador, com muita sabedoria, faz o engordamento lá da faixa de areia, mudando a vida das pessoas. Aqui a gente podia citar diversas obras, né? Você falou de Vitória, e a gente tem que trazer isso para o nosso lado. Então fala aqui, o fim do pedágio, você falou aqui da Leitão da Silva. A Leitão da Silva, você falou que ela ficou parada por 4 anos. Quem deu a ordem de serviço foi Renato Casagrande, 2014. Entrega para o governo que assume depois, e o governo deixa parado por 4 anos. Renato retorna em 2019, primeira obra que entrega em Vitória é Leitão da Silva. Uma obra essa que muda, de certa forma, aqui toda essa mobilidade urbana em toda a região. Então, esse governo que eu trabalho, André, é um governo que, para mim, é um exemplo para o nosso Brasil. Um exemplo, não tem como a gente não enxergar dessa forma. Infelizmente, o capixaba às vezes não reconhece, não entende, não consegue ver o tamanho do que ele tem na mão. Mas nós somos um estado rico, um estado de gente que trabalha muito, um estado de pessoas que querem buscar melhoria para o amanhã. Então, assim, cara, vamos para cima. O governo de Renato tem feito muito. Aí, vou te falar também, mais uma grande obra que nós vamos entregar daqui a alguns dias, que é o Hospital Geral de Cariacica. Você falou de Euclério? Qual é a previsão desse hospital, Aí, que muitas pessoas falam, e é uma obra importante, o Euclério, inclusive, é cobrado por isso, né? E é uma obra, assim, que ele mesmo sempre cobrou muito, que é essa questão do Hospital Geral de Cariacica, que é uma obra muito importante. isso não passa por mim, né? Assim, a data não passa por mim. Mas a gente ouve nos nossos corredores do dia a dia que agora, nesse primeiro semestre, o governo entrega o hospital com 400, mais de 400 leitos, também que vai mudando toda essa a realidade de toda essa região, sabe? Além dele, tem nessa área de hospital, nós falamos de Cariacica, mas você tem lá o complexo de saúde de São Mateus. As pessoas saem de casa, André. Roberto Silvares. O complexo de saúde, né? Ali Aham. está sendo construído também, será entregue agora nesse primeiro semestre. Então, assim, você entrega 2 grandes hospitais. As pessoas saem da região norte, noroeste, vêm para cá, saem muito cedo de casa, passam o dia inteiro aqui para fazer um procedimento. Isso é um gargalo antigo que tem no Espírito Santo. Então, você muda, de certa forma, cara, a vida das pessoas. Saúde é algo muito importante. Então, assim, é esse governo que eu trabalho. É o governo que vai entregar um complexo de saúde. É o governo que vai entregar o segundo maior hospital, que é esse de Cariacica, o complexo, né, o Hospital de Cariacica, junto com o Euclério Sampaio. Então, eu sou o governo que entrega uma orla em Cariacica. Pô, hoje as pessoas têm orgulho de dizer que mora em Cariacica. Você sabe disso. Então, assim, o que o Euclério está fazendo naquela cidade, em parceria com o Renato, mostra o quanto é importante uma gestão municipal estar próxima do governo estadual. O que está acontecendo com Vila Velha, com o prefeito Arnaldinho, mostra como é importante ter essa parceria governo do estado e prefeitura. Vila Velha ficou esquecida por quanto tempo? Eu quero até fazer um ponto aqui que você está falando, que tem algumas pessoas, até lideranças, né, que falam que ser lideranças, que quando fizeram o debate político deveriam fazer o debate mais inteligente. Tem gente que fala, eu converso muito até com o Alex sobre isso, muita gente quer falar, o fulano administra com recurso próprio, e aí bate em Euclério, Euclério está fazendo trabalho porque está fazendo em parceria com o governo. Que bom que ele está fazendo com parceria com o governo. Porque o recurso, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, o recurso é público. O recurso é da população. O recurso é fruto de impostos. E o verdadeiro homem público, o verdadeiro, né, gestor público, ele trabalha em parcerias. Que, aliás, é um ponto muito forte do Renato. E é uma coisa que é um ponto forte do Renato. O Renato tem uma história no Espírito Santo.
Espírito Santo tem uma reconstrução a partir de 2003 feita a várias mãos. E o Renato foi muito importante, como deputado federal, como senador, virando governador. E outros atores, né? A gente pode deixar de citar o Paulo Artung, mas a gente não pode, tem que citar o Sérgio Vidigal, a gente tem que citar vários atores, né, vários políticos que lá atrás ajudaram nessa reconstrução do Espírito Santo. Eu fico feliz, por exemplo, as pessoas podem ter as diferenças políticas, mas tem que ser justo. Existe uma serra antes e depois de Sérgio Vidigal. Se Aldifas virou prefeito, por exemplo, através das mãos de Sérgio Vidigal. O Everson. Ano passado, né, do ano passado não, desculpa, 2024, uma eleição pesada com o deputado estadual Pablo Muribeca, que tinha sido o deputado mais votado na Serra, Aldifas, que também é uma referência política na Serra, e o Everson, com o apoio do Sérgio Vidigal, ganha a eleição. E eu acho que o Renato sempre valorizou isso, a construção de grupo. É municipalista. Isso eu acho muito importante. Então, o governo, eu vi uma entrevista do Renato, que 20% da receita do governo do estado é aplicada em investimentos. Isso. E uma coisa que eu acho importante também reforçar no governo, cresceu muito a questão das empresas de logística, a questão dos portos. Aí o nosso vice-governador tem Eu acho muito importante. O Espírito Santo está olhando para frente, o Espírito Santo está se tornando, mas eu vi uma entrevista do Renato, o Espírito Santo está se tornando uma referência nacional em desenvolvimento. E eu acho isso muito importante desse governo que você participa, né, e que tem feito bem aos capixabas. E as pessoas precisam entender, toda gestão vai ter falhas, toda gestão vai ter problemas, nenhuma gestão é perfeita. Mas a gestão do Renato, realmente, na minha opinião, ela tem transformado a vida das pessoas. Quando você vai ali em Cariacica e vê aquela orla ali, aquilo ali é uma coisa que, quando o Clério falou a primeira vez, muitas pessoas debocharam. As pessoas debocharam, não acreditaram. E hoje é uma coisa concreta. E muda a vida das pessoas. São várias pessoas lá, por exemplo, eu tenho um amigo nosso, né, Laerte, tem aquele portal Nova Orla de Cariacica. Se você vai lá no portal Nova Orla de Cariacica, quantas pessoas ali estão praticando atividade física de toda cidade de Cariacica? E elas saíam de lá para vir aqui para Vitória ou para Vila Velha para fazer uma atividade física, porque não tinha uma área. Então, é esse tipo de política, André, que a gente tem que discutir. E aí, trazendo para nossa cidade de Vitória, a gente tem que discutir, cara, né, os próximos rumos da cidade. Alguém que também pense em caminhar junto com o governo estadual. Tá perto do governo do estado, sabe? E aí eu queria falar sobre Vitória. Apesar de você estar no governo do estado, você é uma referência, uma liderança da Grande São Pedro, conhece muitas dificuldades daquela região, que são dificuldades de várias outras regiões da cidade de Vitória, como a Grande Maruípe, como a parte alta da cidade. Teve bons investimentos, a gente tem que ser justo, a própria Nova Ordem de São Pedro é um investimento importante. Mas o que você vê hoje? Começou lá com a gente, você então sabe, eu queria né? que você falasse isso. Você foi candidato a vereador de Vitória, né? Você colocou o seu nome. Eu, particularmente, é opinião minha, esse ano eu vou fazer o debate dos próximos anos da cidade de Vitória. Como é que você está vendo a questão da cidade de Vitória, no geral? O que você está vendo de positivo? O que você está vendo que, na sua avaliação, como uma liderança, como um gestor, pode avançar? Lembrando que Vitória, o prefeito Pasolini provavelmente vai ser candidato a governador, mas ele não pode mais se reeleger, né? Então, e aí fica esse espaço. Em 2028 fica um espaço para disputa, né, de uma nova, né, de novas lideranças para né? a prefeitura. Lembrando que a gente tem que, né, geralmente essa eleição de prefeitura vai muito em cima das eleições estaduais. Vou dar um próprio exemplo. Luciano Rezende, de 2010, foi eleito deputado estadual a primeira vez. Ele tinha sido o segundo, terceiro mais votado aqui em Vitória, virou prefeito. 2012. Pasolini, em 2018, ganhou para deputado estadual. Em Vitória, foi em terceiro também, mais votado, só ficou atrás do Majesco e do Gandini, praticamente empatado. Então, essa eleição de 2028 é uma eleição diferente. Lembrando que a vice Cris Amorim deve assumir, agora dia 5 de abril, confirmando a candidatura do Pasolini ao governo. Ela deve disputar a eleição 2028. Como é que você vê esse cenário de Vitória para os próximos anos, esse debate de Vitória? E eu tenho certeza que acabou outubro, novembro, começa o debate da cidade de Vitória. E eu queria, você com a liderança com 1.613 votos,
Você tem voto na urna, você é hoje uma liderança consolidada e com voto na urna. O que você enxerga de Vitória hoje e essa questão de futuro de Vitória, que vai passar também pelas eleições desse ano, as eleições estaduais? Ô, André, assim, a primeira coisa que eu acho que tem que acontecer, e aí eu comecei essa fala na fala anterior com você, é que a gente precisa de um governo que esteja mais alinhado com o governo estadual. Nós estamos aqui diversas obras, diversos investimentos que estão acontecendo nos nossos municípios vizinhos. A Vitória consegue andar sozinho, porque, né, recebe muito mais, que é uma cidade menor, é mais fácil para trabalhar, isso que as pessoas falam na rua, né? Mas se você tem um governo próximo, você consegue ampliar esses investimentos. Então eu acho que a gente precisa de uma liderança que de fato consiga dialogar com o governo do estado para a gente poder atender aqueles que são mais necessitados. Nós temos muitos desafios na cidade. E eu que moro em periferia, moro lá na Grande São Pedro, a gente sabe de todos os desafios que a gente tem ali dentro daquela comunidade. Nós temos os nossos morros aqui que tem muita coisa para ser feita ainda. O que, por exemplo? Nós temos que melhorar as escadarias desses morros. Ah, mas você faz. Ah, pô, mas escadaria você tá falando, pô, sobe, André. Vai subir um morro desse aqui. Sobe um morro que você conhece aqui, você vai ver. Vai lá no Forte São João. Dá uma subida de fato e vê como é que tá os acessos às casas nesses lugares. São obras pequenas, mas que mudam a vida das pessoas. E aí a gente podia ficar aqui discutindo outras situações que acontecem na cidade de Vitória, quando você não tem esse alinhamento do governo. Você falou agora um pouco do aquaviário. Olha que meio de transporte, mexendo com a mobilidade de toda a região, como é importante ter o alinhamento do governo. A gente podia ter feito isso há muito mais tempo. Mas às vezes por uma discussão política, aquilo fica parado. Agora, você é um pouco mais incisivo agora com o governo do estado, com todo respeito, com liderança. O governo do estado também não poderia, mesmo com essas diferenças políticas, estar mais presente. Vou dar um exemplo. O próprio estado presente, através da Secretaria de Esportes, que tem o Campeões do Futuro, que é um programa importante. Vamos dar um exemplo aí que eu acho que o próximo governador deve pensar. Eu sei que Renato pensa nisso, mas é um problema que nós temos que enfrentar, que é a crise hídrica, por exemplo. Serviços da CESAM, por exemplo. Isso é uma coisa que é de muitos anos, muito até antes de Renato, sempre teve. O que a gente pode melhorar? Porque são serviços do governo do estado. Uma coisa que eu sinto dificuldade, aí eu falo de uma área que eu conheço, que infelizmente essa questão municipal do prefeito com o governador, a segurança pública, por exemplo, poderia estar mais integrada. E aí eu acho que o prefeito, desculpa, a prefeitura é muito engraçado. Existe um trabalho do governo que diminui os índices, aí ele quer se apropriar dos dados. Quando é um trabalho em construção. Cariacica é um exemplo. Reduziu as mesmas coisas que Vitória, mas porque ali tem um trabalho integrado da guarda com a polícia militar. E o Clério sempre fala isso. Então, assim, o que você vê também? Vamos ter uma eleição de governo. O que a gente pode melhorar também da relação do governo com a cidade de Vitória em questão de entregas? Que eu acho, principalmente a gente falou do aquaviário, é importante? É importante, porque o usuário de Vitória usa o aquaviário. Por exemplo, tem uma linha de ônibus que o vereador João Flávio, né, conseguiu junto ao Na governo Marechal lá, Campos. muito importante, impactou direto na vida da pessoa que vai trabalhar, que tinha que pegar um ônibus lá, né, perto Na da Avenida na Vitória. Avenida Vitória. Então, assim, Hoje ela são pega ali coisas embaixo. que impactam diretamente e que essas brigas, muitas vezes, elas prejudicam quem mais precisa de política pública. Então, eu queria que você, com essa visão macro que você tem, e você é um cara de extremo diálogo, o que a gente pode estar avançando? Eu acho que a gente não tem que só falar no problema, a gente tem que falar no futuro. O que a gente pode estar avançando na questão do governo do estado com a cidade de Vitória, independente desse problema que hoje nós temos? Problema político, né? Eu sei. Então, mas quando você falou muito da CESAM. A CESAM tem um núcleo que fala direto com as comunidades. No dia a dia. Não, inclusive, uma excelente servidora, tanto a Michele como o Saulo são excelentes servidores. Que Mas é um são. ponto que eu acho que pode melhorar. Mas aí é o que eu volto, assim, André. Eu volto de novo na relação governo-município. Você fica discutindo hoje quem é responsável por um problema numa comunidade, de uma água, do esgoto. Ah, isso aqui é da prefeitura, isso aqui é do estado. E uma discussão de lideranças que estão ligadas ao município e que às vezes não contribui para que a gente de fato consiga entregar um trabalho melhor. Eu acho que está faltando, cara, união, é juntar força, pensando no bem comum das pessoas e não discutindo governo A, governo B, quem é melhor do que o outro e parar com essa conversinha que tem na cidade e, cara, pensar nas pessoas. Se a gente se juntar,
Você tem um trabalho melhor. Porque você tem, eu acabei de falar, você tem um núcleo da CESAM que está ali, que está atendendo a gente 24 horas. Eu tô errado, Alex? Você que está aí no dia a dia, tô errado? Tô. Então, que você tem toda uma máquina à disposição. Falta o quê? Juntar as pessoas pra gente trabalhar junto e juntos, cara. Você falou de Cariacica, eu falei aqui de Vila Velha, nós falamos da Serra. Olha como é que funciona. Existe reclamação? Existe, mas aqui tá tendo muito mais. Por quê, será? Porque, de fato, as pessoas estão pensando na parte política. O tempo todo, ao invés de se juntar para fazer o bem para as pessoas. Falando da CESAM. Não sei o que você pensa a respeito. Não, eu sou a favor da união e do diálogo, sempre. Lembrando, como eu falei, o recurso ele é público. O que tem que parar é essa divisão. Acho que qualquer divisão ela é ruim. Tanto que as grandes guerras aí mostram o fracasso que é essa divisão. Então, assim, eu acho que o governo do estado e prefeitura tem que andar junto. O governo federal isso, também. E aí eu falo, a Assembleia Legislativa também, com todo respeito, tem que ser mais atuante em Vitória. Nós temos deputados que foram eleitos que têm uma base em Vitória. Eu acho que a bancada federal também é importante. Agora, isso parte muito da articulação também do Executivo Municipal, em querer dialogar. Porque sim, o recurso ele existe. Então, assim, você tem para aplicar, mas se. Estou conversando que eu acho que são desafios futuros que as pessoas têm que chegar à conclusão que é importante, as diferenças políticas sempre vão acontecer. Eu acho que nós vamos ter um debate muito acalorado em Vitória nos próximos anos. A gente sabe que vai acontecer, independente do que vai acontecer na eleição esse ano, mas eu acho que a gente precisa avançar em alguns pontos. E aí eu quero falar como morador de Vitória, no geral. Eu acho, por exemplo, Vitória tem um desafio que é antigo, o aumento da população em situação de rua. Isso é visível. Sim. E eu vou fazer esse debate esse ano. Nós temos que debater que não é um problema da cidade de Vitória, é um problema metropolitano. Existe um diálogo de muitos anos atrás que até hoje não se concretizou, que é a união da região metropolitana. Que são principalmente, você pega, são os 4 mais fortes. Lógico, tem Viana, tem Fundão, mas Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica são municípios, né, que têm uma potência muito maior, grande, né, e que estão integrados, até pelo sistema Transcol, por exemplo, transporte público, você está junto. Então, assim, eu acho que esse diálogo ele tem que ser feito. Eu vejo muito um distanciamento, aí eu falo do legislativo. Eu vejo a Câmara Municipal de um lado, eu vejo a Assembleia de outro, eu vejo os deputados federais de outro. Só se aproximam próximo da eleição, quando ambos poderiam estar trabalhando em conjunto para a cidade. Então, assim, eu acho que é um desafio, você é uma liderança constituída na cidade de Vitória, são 1.613 votos, então eu acho que é um desafio futuro aí para a cidade de Vitória. E nessa questão de união, Alex Santos foi do CPV, eu acho que é uma coisa muito que deve evoluir na cidade de Vitória. Eu sou totalmente a favor das novas lideranças. Muito importante a formação das novas lideranças. Mas existem lideranças antigas que participaram da construção da cidade. E acho que essas lideranças podem contribuir muito com a cidade. Essa é a minha opinião, pela experiência delas, pelo amor à comunidade e à cidade. Então, eu acho que essa palavra união, ela tem que ser colocada mais em prática dentro da cidade de Vitória hoje. Sem isso, a gente não consegue caminhar. Por mais que você queira entregar algo do governo, você não consegue entregar se não tiver muito junto. É muito difícil. Nós vamos colocar 2 RJs aqui. Tem um no bairro da Penha, na região de Tararé, e outro em São Pedro. Se você tem uma relação, exemplo, aquele prédio em frente ali, o DPM de São Pedro, estava vazio até pouco tempo. A gente podia ter colocado ali o CRJ. A gente não tinha espaço para colocar. Nessa busca ali na região, a gente dependia muito de estar perto da gestão municipal. Isso não acontece. É um exemplo clássico do que eu estou te falando, dessa falta de junção. Compreende? Alugamos um espaço, está tudo bem, está funcionando, muito bem, obrigado. Mas poderia ser feito diferente. Eu queria falar agora, para a gente encerrar o nosso podcast, esse ano é um ano, ainda está, né? Eu acho que esse processo de 2026, na verdade, ele começou em dezembro de 2024, e o grupo do atual prefeito que antecipou esse processo, na minha opinião, divulgando pesquisas, principalmente da Paraná. Então, a gente vai ter uma eleição esse ano para governo do estado.
É importante que Renato e Paulo Artung juntos completam 3 mandatos cada um, são 24 anos de Paulo Artung e Renato. Somados, né? Existem algumas pessoas que falam que Paulo pode ser candidato, eu acho muito difícil, mas tudo na política pode acontecer. Então, existe um sentimento que depois de 24 anos teremos um novo nome. Teremos 2 vagas no Senado, uma, inclusive, o próprio governador Renato deve disputar a Casagrande deve eleição. disputar. Nós temos a eleição de deputado federal e temos a eleição de deputado estadual. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa eleição de governo. Nós temos, de um lado, o grupo do governador Renato. Renato já anunciou o apoio ao Ricardo Ferraz, que é continuar esse modelo de gestão que está dando certo. Você tem o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que também é próximo ao governador. Acho que merece respeito, tem feito um excelente trabalho junto, né, com essa parceria com o governador. Do outro lado, você tem o atual prefeito de Vitória, que é o candidato da oposição, e particularmente falo do nome do Hélder Salomão ser candidato a governador para ser o palanque do Lula aqui no Espírito Santo. Eu, particularmente, acho que isso não vai acontecer, porque o Hélder tem uma reeleição, uma possibilidade muito grande de ser reeleito deputado federal, então é praticamente ele deixar uma reeleição praticamente certa para disputar uma eleição para governo, que vai ser uma eleição disputada. Como é que você está vendo ali dentro do governo essa questão da eleição para governo? Eu lembro que, na minha opinião, nós vamos ter o primeiro momento decisivo das eleições. O primeiro tempo das eleições começa dia 4 de abril, quando nós vamos saber se Renato realmente candidato a Senado. vai ser candidato a Senado, vai ter que sair do governo. Se o prefeito de Vitória vai sair, se o prefeito de Cariacica, Euclério, vai sair para ser candidato a Senado, e se o Arnaldinho vai sair. Como é que você vê essa disputa? Eu vejo que o nome do Ricardo é um nome que está crescendo, eu acho isso importante. Eu, particularmente, acho que a maior liderança do Espírito Santo hoje chama Renato Casagrande. Isso é comprovado na avaliação do governo, isso é comprovado nas pesquisas de Senado, entendeu? Renato é um cara que se reinventou, inclusive nas redes sociais, que eu acho importante hoje. Então, hoje a gente vê o Renato sendo a principal liderança política do Espírito Santo. Muitos falam de Paulo Artung, com todo respeito à história de Paulo. Paulo, depois de 2018, ele sumiu do Espírito Santo. Ele vive em São Paulo, com todo respeito, então ele desconectou do Espírito Santo. Então, como é que você, com a sua experiência, vê do governo? Quero fazer um pouquinho, a gente falar um pouco de 2026, nós estamos em janeiro, né? Ainda algumas pessoas de férias, mas daqui a pouco vai começar a ferver. E aí, o que você vê dessa eleição 2026, que tem tudo para ser uma eleição histórica? Bom, você falou aqui do Renato. Para mim, assim, primeiro deixar isso bem claro aqui, né? Primeiro, estou no grupo dele, estou no movimento que ele está fazendo e ele já deixou isso claro publicamente, né, para os nossos veículos de comunicação do Estado, o apoio dele ao Ricardo Ferraz. Você falou dos outros nomes, né? Arnaldinho, que é parceiro também do governo. Você tem o prefeito da capital que está nessa disputa diretamente aí, que a gente é o que vê mais próximo da disputa diretamente. Mas eu posso te dizer assim, o melhor para o nosso estado hoje, André, o melhor, sem dúvida, é continuidade. Para mim, eu não preciso de um político que vai ficar batendo nas minhas costas. Eu preciso de um político que vai entregar. E qual é a continuidade? E aí eu acho que o Renato está muito certo na escolha dele de Ricardo Ferraz. E você falou aqui no início da nossa conversa, Ricardo foi agora para a China, está trazendo para cá a GWM. Quanto vai trazer, o que vai trazer de gerar de emprego para o nosso estado? O Ricardo tem participação direta com a Jurongue, trazendo esses grupos para cá, Cacique, né, Café Solúvel lá, que eu acho que posso estar errado aqui em números, mas se eu não me engano, o segundo maior do mundo, que tem as mãos ali do Ricardo. Ricardo é o cara que foi o fiel da balança nesse movimento de 2022, que você também citou aqui no início da nossa conversa. Então, o que eu posso dizer aqui, falar dos outros candidatos, eu não tenho nem o que falar. Eu tenho que falar do candidato que a gente tem, que hoje é Ricardo Ferraz. E o governador já nos direcionou a isso, e nós entendemos que é o melhor para o Estado, por conta dessa continuidade. E aí eu não estou buscando o político que vai ser o cara do tapinha nas costas, buscando o cara que vai, de fato, dar sequência num trabalho bem feito do governador Renato Casagrande, que eu citei aqui, de Fundo Soberano, de Hospital Geral de Cariacica, de contorno de Jacaraípe, de fim de pedágio,
de alargamento, de engordamento da areia da praia de Meiaípe, de cerco eletrônico, pô, seguros de carro. Hoje você quase não ouve ninguém falar, mas claro que tem. Claro que tem roubo de carro, mas diminuiu muito. Também não tenho números aqui, mas a sensação e o que você ouve na rua não é o que se ouvia antes do governo de Renato. Então, foi o governo que entrega cerco eletrônico, as viaturas hoje tem câmeras em mais de 300 viaturas com reconhecimento facial. Faço parte de um governo que tem feito toda a diferença para o nosso estado. Então, cara, assim, como é que a gente não defende um projeto desse? Pô, parou a Leitão da Silva por 4 anos por conta de uma questão pessoal, porque veio da gestão passada, eu não dou sequência. Parou o Portal do Príncipe, que você sabe, ali em frente ali do Príncipe, por uma questão pessoal. Importante também o Portal do Príncipe, né? Foi O uma Portal obra do Príncipe, a obra importante. ficou parada. Aquilo parecia que tinha um meteoro, tinha caído ali dentro, quando saiu aqueles prédios dali, que Renato também tinha dado ordem de serviço. Então, se você for falar aqui, eu posso falar em todos os municípios, falando do hospital, do complexo de saúde de São Mateus, que vai mudar toda aquela realidade de todo o norte do estado. Então, cara, assim, o que o governo tem feito, eu, com os 1.613 votos que você tem citado aí direto, aprendi muito do lado do Renato Casagrande, mas defendendo, inclusive, esse eleitorado, eu posso dizer com muita tranquilidade. O melhor para o estado do Espírito Santo é continuidade. É a continuidade de um governo que está dando certo. E você tem a experiência de um cara que foi senador, um cara que foi deputado federal, foi vice-governador por 2 vezes, que tem um poder de gestão muito grande. Então, eu posso falar do candidato por Ricardo Ferraz. O candidato que hoje não é candidato, né? Mas desse pré-candidato, desse nome indicado pelo governador Renato Casagrande, que para mim é o melhor nome que nós temos aí, posto dos todos os outros nomes que você citou aqui. Inclusive, Arnaldinho é uma pessoa que tem uma boa relação. Uma opinião minha como cidadão, como uma pessoa que vive a política, como um analista político, que muitos falam que eu sou analista político. E é mesmo? Eu acho que para ser governador do Espírito Santo, tem que conhecer os 78 municípios do Espírito Santo. Não tem que conhecer só uma cidade. Tem que conhecer a realidade dos municípios do interior do Espírito Santo. E essa questão de ser municipalista ela é muito importante. Segundo ponto que é muito importante. Existe uma coisa chamada história. Somente a história política do Espírito Santo. Você pode não gostar do Paulo Artung, você pode não gostar do Renato, que são nossos últimos 3 mandatos cada um. Mas Paulo Artung, para ser governador, ganhar a eleição 2002, antes ele tinha sido deputado estadual por 2 mandatos, ele tinha sido deputado federal, ele tinha sido prefeito de Vitória, ele tinha sido senador. Ele tinha uma história. Criou a musculatura. O Renato, antes de ser governador do Espírito Santo em 2010, que ele ganhou a eleição, ele tinha sido deputado estadual, ele tinha sido vice-governador, ele tinha sido deputado federal, ele tinha sido senador. Resumindo, os dois conheciam os 78 municípios do Espírito Santo. E aí, a questão do Ricardo é uma questão... O Ricardo tem uma história que eu acho importante. Eu respeito a história do prefeito de Vitória, uma história recente, começou em 2018, Isso. Era um delegado de polícia, virou um fenômeno. O Arnaldinho, que também pai dele veio da política, era vereador, Arnaldinho virou Isso. vereador, virou prefeito, é uma grata surpresa, ok? Mas o Ricardo iniciou uma trajetória política como vereador em Cachoeiro, com 18 anos de idade. Ricardo foi deputado estadual, presidente da Assembleia. Ricardo foi o deputado federal mais votado em 1998. Ricardo foi Ricardo foi secretário de Agricultura de Paulo Artung no primeiro mandato de Paulo Artung e criou o projeto Caminhos no Campo, que até hoje é muito importante, né, para a agricultura do Espírito Santo, para vários municípios. Isso é um DNA do Ricardo, é uma digital do Ricardo como gestor. Ricardo foi vice-governador de Paulo Artung. Ricardo foi senador da República. Mais votado, né? Mais votado. E o Ricardo agora é vice do Renato. Então, o Ricardo, ele conhece os 78 municípios e ele é preparado. Essa viagem na China agora, ela foi muito importante. É a prova disso tudo. Trazer uma empresa do porte que está vindo para o Espírito Santo. Então, acho que isso é importante falar. E dentro do ambiente político também... Aí, Alex, vem dizer que não é analista, né? Mas é analista, conhece tudo. Dentro do ambiente político, dentro da articulação política, quem trabalha, quem
a articulação política nós temos vários atores, né, políticos dentro do Espírito Santo, atores, né, que a gente fala, lideranças políticas. Você não pode esquecer a liderança do presidente da Assembleia, Marcelo Santos, do deputado da Vitória, que é presidente do PP, que Sim. agora tem a federação, do Gilson Daniel, que é presidente do Podemos. Podemos. É importante lembrar que o Ricardo, sendo eleito governador, ele só vai poder mais um mandato. Isso aí. 2030, o jogo fica aberto para outra eleição. Então, isso é um cenário que muitos têm que, né, tá enxergando isso. Então, assim, eu acho que teremos uma eleição competitiva e acho que existem momentos. O primeiro momento, dia 4 de abril. O segundo momento, ali na segunda quinzena de julho até agosto, quando vão se definir as convenções. Ali nós vamos ver quem é candidato, quem não é, qual é a chapa. Então, eu acho que esses momentos serão muito importantes. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. E aí eu acho que a questão do equilíbrio, eu acho que a experiência do Renato vai ser muito importante. É importante lembrar também que o Renato é muito respeitado a nível nacional. Renato é uma referência no PSB nacional. É um cara que sempre fez o debate lá em cima. É importante falar isso. Porque faz o debate a nível nacional. Seja quem for o próximo presidente, ele vai continuar fazendo o debate a nível nacional. Vindo ser candidato a senador, eu acho, na minha opinião, uma vaga. Eu acho que ele vence a eleição para Senado. São duas vagas. Eu acho que ele é um forte candidato. Aliás, para Senado, na minha opinião, quero fazer uma análise política. Você não precisa falar, eu não vou te colocar em mais lençóis. Eu acho que uma vaga é de Casagrande e a segunda vaga disputa é o Clério Sampaio e Fabiano Contarato. Essa é minha opinião. Quero falar isso em janeiro e lá em outubro a gente vai ver se isso aí vai se concretizar. Mas essa eleição de governo... Torcendo para o Clério ser o nosso candidato. Essa eleição de governo é uma eleição muito importante. Eu acho que tem que ser feito um debate consciente do Espírito Santo. O Espírito Santo, desde 2003, é um estado organizado. Já teve suas dificuldades, é normal, mas é um estado que os servidores recebem dia, que é uma obrigação, mas já foi um problema no Espírito Santo. O Espírito Santo hoje é uma problema de empurrar Isso. viatura. O Espírito Santo hoje é uma referência a nível de gestão pública. Então, acho que esse debate é muito importante, Pablo. E acho que você será uma liderança muito importante nesse processo. Não te chamei aqui à toa. Obrigado. Eu acho que você faz colocações importantes, né, de gestão pública. Nós vamos fazer um podcast com o Alex, que eu acho muito importante, um tema que poucas pessoas estão falando. E a gente vai ter um cenário de reforma tributária, de orçamento. Eu acho que o Alex é muito importante. Quero falar muito sobre o orçamento com o Alex, que é um cara que entende, porque isso impacta diretamente na vida das pessoas. Então é isso. Então, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem final, Pablo, né, para quem vai ver esse podcast aí. Queria te agradecer pela presença, que Deus abençoe sua vida. Parabéns pela forma que você dialoga com as pessoas, pela sua humildade. Você é uma pessoa que, desde que eu te conheci, em 2012, em cima do trio, numa campanha que poucos acreditavam, Terceiro e lugar na hoje pesquisa. você ali no gabinete do governador, do lado do governador, você sempre manteve a humildade. E tem gente que, desculpa a seriedade, chega num lugar, no poder público, acha que é dono. acha que é o rei da barriga. Só que poder é uma coisa tudo passageira. temporário. Então eu queria te parabenizar, não tenho medo de falar o que eu penso. Você é um cara que eu acho que todas as pessoas que eu converso falam, não, Pablo sempre foi um cara aberto ao diálogo. E eu acho isso importante. Deus abençoe sua vida. Deixa uma mensagem final aí para pessoas que vão assistir nosso podcast e que continuamos construindo juntos aí uma boa política, que é o mais importante. Um estado melhor para se viver. Pô, eu quero também te agradecer, meu amigo, porque, né, a gente contou aqui um pouquinho da nossa história, quando a gente iniciou tudo isso, e você também é uma referência pra gente. E volto de novo dizer aqui, porque o nosso amigo em comum, de novo aqui com o Alex, a gente tá sempre nos nossos grupos de política falando muito sobre você, e você é um cara que muitas vezes é mal interpretado, mas tem um coração grandão, que discute tudo com muita seriedade, com muita amplitude do que está falando. Você conhece a cidade, você conhece o estado do Espírito Santo. Então, assim, para nós ter você, para mim, ter você aí do meu lado como amigo, pô, não tem palavra para agradecer. E assim, sou um torcedor, um fã,
um amigo para todas as horas, sempre que você precisar das tuas ordens, e dizer aqui que para mim foi uma honra participar do seu projeto aqui do podcast, e que o nosso bate-papo seja importante para as pessoas que acompanham, e que a gente possa de alguma forma passar uma informação positiva, que nós temos um ano de 2026 de muita saúde, muita prosperidade, que nós temos uma eleição onde as pessoas de fato votem e saibam que o voto dela é importante para de fato trazer uma melhoria para a vida das pessoas, principalmente aquelas que mais precisam, né? Então eu que vivo na ponta ali na comunidade e que represento esses mais de 1.600 pessoas na cidade de Vitória que votaram em mim, dizer que eu sonho que nosso estado, que a nossa cidade, esse ano 2026 só decole, que a gente consiga trazer mais investimentos para o estado do Espírito Santo, mais investimento para a cidade de Vitória, e que seja um ano de muita prosperidade para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado a você que assiste aí o podcast Conexão Espírito Santo. Começou 2026, um ano que será histórico, um ano político na cidade de Vitória, para o Espírito Santo e também para o Brasil. E acompanhe nosso podcast, sempre trabalhando com a informação correta e buscando conscientizar as pessoas. Que Deus abençoe vocês e família.